Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, e nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos entoar 273 anos. Glória a Deus. Só a ti recorrerei. Amém? Graças a Deus.
Os irmãos, nós vamos voltar a Deus com mais um, mas antes quero deixar aqui os nossos avisos. Amanhã nós temos primeira reunião de obreiros na nossa sede e também a primeira ceia do ano. Não haverá batismo nas águas, mas haverá culto de reunião de obreiros e também a culto de Santa Ceia do Senhor, a primeira do ano. Os irmãos que puderem devem estar ali participando também da reunião dos obreiros e também do culto à noite. E domingo, irmãos, pela manhã nós vamos iniciar o primeiro trimestre do ano, né? Vamos falar sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. Tá? É uma doutrina bíblica e que o diabo está combatendo muito contra a doutrina da Trindade. Tá? Então nós vamos estudar nesse trimestre sobre a Trindade. Os irmãos que ainda não são matriculados, matriculem, irmãos, na escola bíblica e venham participar conosco da escola bíblica dominical. E à noite, no domingo, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Vamos nos declarar estar louvando a Deus, depois sair louvando a Deus com 290 da nossa área. Nós esperamos que escute a oração, nossos servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Que a vem ouvir uma petição. Tudo que é finito jamais possa se perder. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Não crente que a clama vem cumprir uma petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. O crente que a te clama vem cumprir uma petição. Dá-nos mais a tua graça, enche-nos o teu poder. Todo tempo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração.
uma petição, as unções do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra si, meu Redentor. Teu Espírito, minha glória, nos ouviste a petição, belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém? Deus abençoe os irmãos que contribuem com a sua oferta. Os irmãos pedem de oração pela José Carlos está pedindo oração para o seu filho João Paulo e Larissa, que sofreu um acidente de moto hoje. Então, o José Carlos está pedindo oração para o seu filho e também Larissa. O irmão João Batista pede oração por sua casa e para o irmão Vital. Oração pelo irmão Vital. Nós puderem fazer uma visita do irmão Vital, é muito bom. A gente vai ali, fica tão feliz, irmãos, tão alegre. Só, né? E se vocês puderem, façam uma visita conosco. Nós vamos, irmãos, orar também pelo jovem Guilherme, parece que eu também, não sei se internou. Ah, o pai dele, é o pai dele, é o pai do Guilherme da festa. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar a Deus pelo primeiro culto de ensino do ano, e graças a Deus nós aqui estamos. Muitos não têm condições de chegar até aqui, mas existe um grupo que ainda consegue estar aqui durante os cultos da semana. Pastor Ivanildo estará orando a Deus, irmão, depois estaremos meditando na gloriosa palavra de Deus. Quantos mais necessitam de oração? Todos. Graça e paz para os irmãos. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele nos deu graça, e nós rompemos as barreiras e começamos aí um novo ano, né? Continuar orando aí também pelo Tiago, a Cláudia e a pequena Sara. Eu também conversei com o Tiago hoje, ele disse que os médicos estão admirados de ver a reação da Sara. A Sara, ela começou tomando 3 gramas de leite, agora já está com 7. Já está se alimentando bem, né? Então, vamos continuar orando aí, para que em breve eles possam estar na igreja e toda a família glorificando a Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Sua presença, mais uma vez agradecendo a Ti por o Senhor ter nos dado o privilégio, a oportunidade de nós termos, ó Pai, atravessado mais um ano e começarmos um ano novo na Tua presença, Pai. Obrigado por termos a liberdade de termos um lugar para nós nos reunirmos, ó Pai, glorificarmos o Teu nome, Pai Santo e poderoso, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um dos Teus filhos que aqui estão nesta noite, ó Deus Santo e poderoso, que venceram, ó Deus, os obstáculos, as barreiras, e vieram nesta noite para juntos aprendermos de Ti a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos a cada um dos pedidos de oração, ó Pai, que está sendo feito nesta noite, porque nós sabemos que só o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai Santo e Eterno, tome em Tuas mãos, continua abençoando também, ó Deus, o irmão Tiago, a sua esposa e a pequena Sara, para que eles possam continuar, Senhor, ó Deus Santo, confiando que em breve
eles possam estar dando testemunho do grande milagre que o Senhor tem feito em suas vidas. Pai, continua conosco nesta noite, trabalhando em nossas vidas para cada dia possamos melhorar e que nós possamos chegarmos até o final, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje, eu disse, é o primeiro culto, ensino da palavra, e eu quero falar de um culto. De um culto lá do Antigo Testamento. E olha que culto, viu? Neemias capítulo 8. Esse culto aqui, irmãos, vamos falar umas coisas desse culto aqui que eu fiquei maravilhado. Né? Começando no versículo 1. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades. Todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim de homens como de mulheres, de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leram nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías e Urias, e Ilquias e Maazéas, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacaria, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, e Bani, Serebi, e Jamim, e Acube, e Sabetaí, e Odias, e Maazéas, e Quelita, e Azarias, e Josabate, e Anã, e Pelaías. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Que maravilha! Irmãos, eu estava meditando nesse capítulo, Números capítulo, Neemias capítulo 8. Nós lemos do 1 até o 8, mas depois poderemos ver mais alguns. Irmãos, você sabe que é o dever dos sacerdotes ensinar o povo a lei do Senhor. Era um dever que estava na lei de Moisés, era um dever. E onde está, pastor? Nós vamos ver no Deuteronômio capítulo 17.
E o versículo 8 até o versículo 11, ele passou, Ivanildo. A partir do verso 8 de Deuteronômio. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, em que irás, e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme o mandato da palavra que te anunciaram do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandato da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia! Era um dever dos sacerdotes ensinar. Irmãos, nós vemos aqui questões de ordem social, questões de ordem judiciais e espirituais. Lá tinha os juízes que iam julgar os problemas civis, né? E também os de ordem espiritual. E os sacerdotes tinham a obrigação, o dever de ensinar o povo. Esse ensino tinha que ser recebido e não poderia desviar dele. Está escrito ali, nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que obedecer. Então, era dever dos sacerdotes. E sabe, o sacerdote daquela época era chamado de anjos. Anjos. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7, eles tinham que ter a palavra para o povo. Tinha que ter a palavra para o povo. Não era. E a palavra do livro. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar. 2, versículo 7. Malaquias. Mateus 2, 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ele é o anjo do Senhor dos exércitos. O sacerdote era considerado como o anjo para ensinar o quê? Para buscar a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência. Os lábios dos sacerdotes. Os vamos saber lá no Apocalipse, aquelas 7 cartas, cada pastor daquele era chamado de o anjo do Senhor. O anjo que está na igreja tal, o anjo que era o pastor daquela igreja, que tinha a responsabilidade de transmitir, de ensinar o povo a palavra de Deus. Aqui nesse culto, irmãos, nós encontramos algumas coisas interessantes. Os irmãos sabem que Esdras cuidava da parte espiritual. Neemias cuidou da parte da restauração dos muros. Os muros. Eles só deram esse culto depois da conclusão do muro. Quantos dias levou a construção do muro? A reconstrução? 52 dias. Foi a reconstrução do muro. Colocaram as portas. E aí houve um culto
No 6º mês eles terminaram a reconstrução do muro. Agora, vamos realizar um culto. Um culto, não é? No 7º mês, era a festa das trombetas do Pentecostes. Trombeta, na Bíblia, fala de pregação. Não é? Lá, Joel disse: tocai a trombeta em Sião e perturbeis os moradores da terra. Agora era a hora. Aquele povo, irmão, ficou escravizado 70 anos lá em Babilônia. Agora, eles não voltaram todos. Não voltaram todos. Alguns acostumou lá em Babilônia, ficou por lá mesmo. Não voltou todos. Mas teve um grupo grande que voltou. Muitos desses nasceram, quem sabe, lá em Babilônia. Não tinha contato com o livro. É bem verdade que lá deram origem às sinagogas, mas o livro de Moisés, eles não tinham assim conhecimento do livro. Então, meus irmãos, e era uma exigência também, de 7 em 7 anos, reunir o povo e ler o livro do povo. Eu creio, irmãos, que naquela época nem todos, a maioria não tinha o livro. Eles não tinham o livro. O livro estava lá, guardado. Teve uma época, irmãos, que eles até perderam o livro. Lembra? Que eles perderam o livro. Perderam o livro. Mas não tinha alguém, quem sabe, fazer uma limpeza lá, mano. Achou o livro. Acharam o livro. Acharam o livro. Então, de 7 em 7 anos, eles tinham que ler o livro e fazer um concerto com Deus. E nesses 7 anos tinha muita gente que se afastava de Deus. Tem muita gente que se dizia, passou 7 anos sem ouvir o livro, irmãos. Eles até esqueciam. Então tinha que haver um renovo, tinha que haver um concerto cada 7 anos. Lá em Babilônia eles ficaram 70 anos. 70 anos. Se é de 7 em 7 anos, eles passaram muito tempo sem ouvir. Vamos em Deuteronômio capítulo 31, do 9 ao 12. Pastor, para nós assim. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a água do concerto do Senhor, e todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que ele escolher, levará esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuí-la. Aleluia! Era uma ordenança, cada 7 anos tinha que reunir todo o povo. Tinha que reunir todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Tinha que reunir tudo. Para aquela família. Sem o livro. Irmãos, sem a pregação da palavra de Deus, não tem avivamento, não tem conserto. Então era necessário que eles se reunissem. Meus irmãos,
coisa, irmãos. Trouxeram para Esdras o quê? O livro. Trouxeram o livro para ele. Aqui está o livro. Aqui está o livro. Trouxeram para ele o livro. Segundo, ele estava ladeado por 13 sacerdotes. Fora os levitas. O trabalho dos levitas é o trabalho do professor da escola dominical. Viu, irmãos? De ensinar a palavra de Deus para o povo. Enquanto eles estavam lendo o livro, os levitas estavam dizendo isso, estavam ensinando o povo. Era uma escola dominical enorme, irmãos. Porque todo o povo, primeiro, trouxe o livro da lei, né? Qual foi o quórum do culto? 100%. 100%. Não faltou ninguém naquele culto. Não faltou ninguém. Homens, mulher, menino, criança. Quanto durou o culto? A manhã toda. Mais ou menos 6 horas. 6 horas durou aquele culto. O nosso culto hoje é 1h30. Tem gente que já está agoniado. Eu percebo, quando dá 9 horas, tem um irmão que não diz onde ele mora, nem quem ele é. Quando dá 9 horas, 7 eu vejo ele já levantando. Ele nem espera, às vezes, a bênção apostólica. E às vezes só aparece aqui no domingo, quando não chama. Porque ele acha, se for 9:02, meu Deus. Sai, você até sai, vai embora. Mas aqui que nós vamos ver, trouxe o livro. Segundo, abriu o livro. Ele abriu o livro. Nós não estamos muito preocupados ultimamente, os pregadorzinhos, irmãos. Já não abre mais o livro. Abre o laptop. O celularzinho já está. Ele já buscou lá no Google, não é? É o Google. Pregadores googueiros. E fica lendo aquele negócio, irmãos. Ele não está pregando, ele está só lendo o que o Google passou para ele. Guia. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial passou para ele uma mensagem inteligente. É verdade. Eu estou percebendo isso. Ele não está pregando, ele está lendo o que alguém escreveu. Ele abriu o quê? O livro. Tem uns que, em vez de abrir o livro, abre os livros dele. Aqui eu tenho uns livros aqui que eu escrevi. E já faz uma propaganda da mercadoria dele. Às vezes toma tempo, viu? Toma tempo. Mas pastor, o senhor é muito cri-cri. Não é não, é coisa que eu estou vendo. E os senhores também estão vendo. Tá? Mas a propaganda da mercadoria dele. Aí você compra, quando chega em casa, vai ver. É baseado em coisas que o outro escreveu. Porque segundo fulano de tal. Porque segundo não sei quem foi. É assim. Dele mesmo tem nada. Comércio. Vamos lá. Abriu o livro. Só abriu? E leu. E leu. Eu creio o Pentateuco, irmão. Ele leu todo o Pentateuco em 6 horas. E nós fazemos uma campanha aqui para ler no ano. No ano. E a maioria não consegue ler. Tem alguns que começam depois.
Meu Deus do céu, imagine, irmão, quando chega lá em Ezequiel já está arrasado. Se chegar, Ezequiel, se chegar lá, meu Deus, o Salmo 119, o Pai 200 versículos, já está. Esse ano, se Deus quiser, eu vou ler através da Bíblia. Eu fiquei com vergonha aqui quando eu não disse, mas esse ano eu vou ler. Eu vou ler a Bíblia. Glória a Deus. Abriu e leu perante o povo. Segundo, abriu e deu. Abriu e deu. E o povo? Terceiro, atenção e reverência. Desde o verso 5, pastor. E ele abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência. Todos e dois? Em pé. Isso aqui é sinal de reverência à palavra de Deus. E o que mais, pastor? E Esdra louvou o Senhor. Louvou. O grande Deus. O grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém. Amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Louvor, reverência e adoração. Olha, irmãos, esses ingredientes não podem faltar no culto. Louvor, reverência, não pode faltar. E o povo falava amém, amém, quer dizer amém, amém, quer dizer assim seja. É isso mesmo. Sabe, irmãos? Amém, amém. Isso amém quer dizer também louvai ao Senhor. É igual a palavra aleluia. Irmão, tem crente que vem na igreja, vou também ter um aleluia. Já viu? Ele vem, passa 2 horas aqui, ele não dá um aleluia. E é pentecostal. E às vezes, pastor, é batizado com o Espírito Santo. Ele não sente aquela alegria de dizer aleluia. Glória a Deus. Reverência. Abriu o livro. 4. Louvor. Esdra louvou o Senhor. Então, louvor, reverência. E 6. Os levitas. Pode contar mesmo, pastor. Os levitas aplicavam a lei para as pessoas e faziam entender o verdadeiro sentido da palavra. Continua lendo. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabedai, e Odias, e Maacés, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas. Os levitas Ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. O povo está no seu posto, ninguém está no seu lugar, viu? E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Olha que coisa maravilhosa. Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamentei, nem choreis. Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Ei, meu Deus, que culto, irmãos. Eu fico pensando, Jesus, para irmãos trazer o verdadeiro sentido do que está escrito.
Eles traziam o verdadeiro sentido do que estava escrito. E as pessoas compreenderam, né? Compreendia plenamente. Compreendia plenamente. Vamos dizer mais? E o resultado? O resultado foi choro e arrependimento. Choro e arrependimento. Eu não sei, irmão, tem pessoas que não conseguem chorar no culto. Crente de olho seco. Ele não consegue chorar na igreja. Nada faz ele chorar. E se ele vê alguém chorando perto, ele deve estar de verdade. Está chorando por nada de verdade. Ele deve estar sentindo algum remorso porque está chorando. Porque ele não sente. Ele não se arrepende. Essa palavra, compreenderam a verdade, choro e arrependimento, no versículo 9, que sou eu, né? Versículo 9. O povo chorou, o povo choraram, não choraram? Todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Todo o povo chorava. Choro coletivo, louvor coletivo, sabe? Reverência coletiva. Ninguém saía do seu lugar. Eu não sei hoje, irmãos, não é pecado não, irmãos, mas é uma bebeção de água na hora do culto. Meu Deus do céu, é difícil você olhar para o corredor e ter alguém indo para o bebedouro. 1 hora, às vezes e meia, ele vai lá no bebedouro 5, 6 vezes. Ô sede tremenda, parece que comeu carne de sapo, não é uma coisa dela. É você. Ai, bebe água. Será que na casa dele bebe assim tanta água? Porque chega na igreja, dá uma sede. Que eu vou dizer. Jesus. Quando é os adultos e as crianças, ele vai lá, nem quer beber água não, ele põe um copo d'água, bebe um golinho e já volta fora. Não é vício, é vício, é falta de reverência. Então dizendo que você não deve beber não, pode beber, e até é bom para o rim, né? É bom para... pode beber, mas na hora do culto, o resultado, choro e arrependimento do pecado. A palavra trouxe uma lamento e choro. Lamento e choro. Esse lamento, meu Deus, da gente com a bênção aí pertinho da gente, nós não sabíamos. Nós não sabíamos. A palavra trouxe um grande avivamento. Irmãos, não adianta querer inventar coisa não. Agora chega no começo do ano, irmãos, meu Deus do céu, é 12 dias de oração, está lutando, é a campanha da vitória, não sei o que, isso é só, irmãos, que vai 12 dias para 12 meses de vitória. A oração dele não tem nome. A oração. Esse povo ficou da alva, desde o sol surgiu até meio-dia. Nem criança saiu do posto. Todo mundo ali, assim, ouvindo a palavra. E a palavra foi penetrando. A palavra foi entrando. E foi produzindo arrependimento, lamentação. Sabe? Diz a palavra. Aí, irmãos, quando você recebe a palavra, vamos ver. Veja aí o verso 10, pastor. Você leu 10 também já?
Deu 10. Disse-lhe mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse porque dia esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não, nos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a é nossa força. Verso 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. É santo. Por isso não vos entristeçais. Então, Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que eles fizeram, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, o que a palavra produziu. O que a palavra produziu. Aquele que não tinha nada, agora tinha. Para repartir e mandar para alguém. Não tinha nada, mas depois da palavra, meu Deus, eles tinham agora para enviar porção. Irmãos, só pode enviar quem tem, quem recebeu. Quem não tem, às vezes não tem nem para ele, né? Vai mandar o quê para outro? Vai repartir o quê? Tá? Receberam e repartiram. Não é? E a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o choro é tão grande que os diáconos, os levitas, para de chorar, chega, agora é a hora de alegar, agora é a hora de alegria, porque o avivamento já aconteceu. Tá? Mas irmãos, mas isso é o Velho Testamento, né, pastor? E o nosso, e no Novo Testamento? Tem um culto que Jesus foi. Primeira vez nós vimos Jesus indo na sinagoga. E o que aconteceu lá é coisa interessante. Lucas capítulo 4. O 17, pastor, ao 19. E foi-lhe dado o livro. Foi lá no que eu O livro. O livro? Ah, o livro. O livro do profeta Isaías. Profeta Isaías. E quando abriu, Ah, ele abriu o livro. achou o lugar em que estava escrito: Ah, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os os pobres. enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, O ano aceitável. cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos Estavam estavam fitos nele. Irmãos, assim como aquele povão lá está com os olhos fitos em Esdras, agora os olhos do povo estão fitos em Jesus. Jesus é o autor da palavra. Jesus é a palavra encarnada. Então todo o povo estava com os olhos fitos em Jesus. Aí Jesus, hoje se cumpriu esta profecia. Mas ele teve que abrir o livro para achar. Já estava escrito, viu? Sabe, irmãos, às vezes eu fico até com pena, né? Vamos ver o irmão fulano de tal, meu Deus, fala cair do banco. Meu Deus, eu não preparei nada, nem abri o livro essa semana. E vem todo tremendo para frente. Chega aqui e às vezes não acha nada. É porque ele não está abrindo o livro durante a semana lá na casa dele. Ele não está preocupado com o livro. Ele não tem familiaridade com o livro. A Bíblia diz que ele abriu o livro. E foi lá onde estava escrito acerca dele. Ó, acerca dele. Ele abriu o livro. Meus irmãos, que culto maravilhoso. Esse culto que Jesus estava.
E daí, irmãos, Jesus começa a falar, e o povo começou com os olhos fitos dele. E o que aconteceu lá depois? Eles admiraram da sua o quê? Autoridade. Ela baixou. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele disse: sem dúvida, direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Tudo já estava escrito, irmãos. Tudo já estava escrito. E eles admiraram da sua autoridade, da sua doutrina. Irmãos, aqui a Bíblia é a doutrina, irmãos. Toda a Bíblia é a doutrina, é ensino. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então você vai lendo a Bíblia e a Bíblia vai te ensinando, vai te revelando. Mas às vezes nós temos tanto tempo para ficar no celular, né? Tanto tempo para assistir porcaria na televisão, não é? É o caso dos irmãos aqui, ninguém assiste. Mas às vezes não pega na Bíblia, não abre a Bíblia. Tá, irmãos? Pastor, eu vou fazer uma visita. E pediu para a irmã: me dá a sua Bíblia. Ela foi lá, buscou a Bíblia. Abre a sua Bíblia. Ela abriu a Bíblia. Depois que leu, passou a ler o texto, ela também leu. Ela pegou o óculos. E agora? Ela não enxergava muito bem. Passou uma semana agoniada. 2 semanas agoniada. Tropeçando dentro de casa. Onde foi meu óculos? Onde foi meu óculos? Ela mesma tinha colocado dentro da Bíblia. Mas como ela passou 2 semanas sem pegar na Bíblia, ela sofreu. Irmãos, quem não abre o livro sofre, viu? Fica cego espiritual. Cuidado. Cuidado. Mesmo que você não leia muito, mas pelo menos abra a Bíblia. Faça o teu culto devocional. Leia pelo menos um versículo de manhã. Nós temos aí a revista da Escola Dominical, que para cada dia tem uma leitura. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem lá. Sobre o assunto da lição da semana. É só você ler. Não precisa ler um capítulo, 2, 3 capítulos, não. Leia pelo menos um versículo. Dobra o joelho, ore a Deus. Tira um momento para Deus. Que muitos não tiram mais. Sabe? Nosso culto. Romanos 12, versículo 1. O culto tem que ser racional. Não é um culto qualquer. Olha ali, está escrito ali. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional. Não é só aqui. A nossa casa deve ser a extensão do culto daqui. A extensão do culto. Mas às vezes, irmãos, não é a extensão do culto. Tem muita gente que vem para a igreja às vezes só para ver o defeito dos outros. E quando chega em casa, vai servir. Você viu a gravata do pastor, estava torta. Ah, você viu o vestido de fulano? Ai,
meu Deus, que horror, que mau gosto. Você viu? Não é a extensão do culto, é a extensão da murmuração. Mas o culto racional. Racional quer dizer um culto segundo a razão, com inteligência, com sabedoria, com temor e tremor. Esse é o culto. O grande êxito do culto. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós em salmo, em doutrina, em revelação, em língua, em interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando vós tiver o culto de vocês, esse culto racional, e tudo isso, irmãos. O que tem no culto? Tem o quê? Salmos, eles cantavam a Bíblia. Eles cantavam Bíblia. Então, que estão cantando não é Bíblia, não, irmãos. Tem cada forrozão aí, cada coisa aí, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com. Tá? Eles cantavam salmos. Eles cantavam salmos, Bíblia. O que mais? Tem doutrina. Doutrina, tem ensino, tem palavra. Pastor, mas não estou dormindo a palavra. Depois é doutrina. Doutrina é cada. Tem que ter no culto. Tem que ter no culto. Ensino da palavra de Deus. Que tem mais? Tem o quê? Revelação. Quantas vezes Deus usa o irmão e alguém fica lá no torcendo, diz, ele viu na minha vida, ele que contou. Deus revelando através da palavra. Revelação. Tem língua. Sem língua aqui, irmãos, é língua estranha, né? Tem língua todo mundo tem, né? Mas é língua estranha. Não está dizendo linguareiro, não, tem língua. Dom de língua. Tem línguas estranhas. Tem língua. Tem interpretação. E ninguém nem vê falar mais disso, interpretação de língua. Não é isso. Aqui não está falando de poliglotismo, não. Está falando de línguas estranhas que tinham dom de interpretação na igreja. E hoje, mas não se vê mais, não é? É coisa do passado. Tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para a edificação. É o culto que você sai edificado. É o culto que você sai dizendo, olha, podia ter continuado mais, não é? Meu Deus. Que Deus nos dê graça e possamos viver esses cultos, não é? Esses cultos. Irmãos, eu já participei de cada culto, eu nunca mais esqueci. Nunca mais eu esqueci aquele culto. Eu nunca mais esqueci. Porque foi um culto onde Deus me abençoou, onde Deus me edificou, onde Deus falou comigo e eu saí edificado. Amém? Domingo vamos começar a falar sobre a Trindade. Não perca, irmãos, a escola bíblica. Quero agradecer ao Serafim que está conosco, da classe. E antes. Vamos de pé, irmãos, a mãe do nosso irmão Miqueias, né? Também o seu companheiro. Deus abençoe os irmãos, sinta-se bem, esteja sempre conosco, é um prazer tê-los aqui. Vamos de pé, irmãos, agradecermos a Deus. Irmãos, maior oração. Senhor, querido Deus, Pai justo, poderoso, nesse momento, Senhor, eu estou na sua presença, com muita alegria e paz no meu coração, Senhor, pela sua bondade, estando diante da sua presença, louvando e glorificando e escutando, Senhor, a palavra. Pai Santo, glorioso, o seu nome é louvado, o seu nome é glorificado. Creio eu, Senhor, que esta palavra, Senhor, entra no coração, começa a mexer por dentro.
aonde que ninguém vai, aonde que só o Senhor conhece a todos. Pai bendito e santo poderoso, quero te louvar, Senhor, pela vida do teu servo, do Noel, e todos os irmãos que aqui participaram, que ouviram esta palavra, possamos sempre estar, Senhor, atento, guardando, Senhor, a sua graça, o seu Santo Espírito. Por mais que venham, Senhor, as dificuldades, por mais que venham as adversidades da vida, mas crendo nós na sua palavra, sabemos que iremos vencer, porque o Senhor é justo para nos abençoar. Queira fortalecer, Senhor, cada um debaixo da sua graça. Peço que o Senhor venha abençoar os teus servos, Senhor, que aqui estão nesta noite, ao sair daqui que sejam guardados pela sua bondade, e nada venha, Senhor, estorvar, nada venha tirar do caminho, que o nome do Senhor seja louvado. Pai eterno e poderoso, dá-nos uma noite de paz para que possamos alcançar o outro dia, para que o nome do Senhor possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém.